18h31, então, para a gente cumprir o nosso protocolo, né? Então, eu acho que é importante, não sei, eu acho que podemos começar, né, governador? Certeza. Mais uma vez, boa noite a todos vocês, companheiras, domadoras. Temos algumas ilustres visitantes aí que estão dando apoio para a nossa assessora, que vai nos brindar com uma bela palestra, né? Aos nossos PDGs sempre presentes, ao nosso primeiro e segundo vice-governadores também. É sempre uma honra tê-los juntos, né? A gente está trabalhando o nosso ano helenístico e os futuros anos helenísticos do Distrito LD7. Mais uma vez nos encontramos virtualmente. O companheiro Irã já tinha até anteriormente falado que do nosso planejamento, uma dessas metas eram fazermos algumas dessas, né, companheiro Irã, presenciais. Isso. Mas, em função do que vocês todos sabem, em função dessa pandemia e tal, por enquanto não está sendo possível. Esperamos, né, que essa mal falada vá embora o mais cedo possível, que a gente consiga pelo menos fazer uma ou duas, ou talvez até 3 lives ainda presencial nesse ano helenístico ainda. Então, agradecer novamente a presença de vocês por tirarem um tempo do domingo à tarde, no final de domingo, para nós estarmos aqui falando, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre o nosso querido e lindo movimento. Então, eu quero de imediato, né, deixar com a nossa assessora Joseli, que responde por 2 assessorias, né, de instrução leonística e do protocolo leonístico. Então, companheira Joseli, está contigo. Fique à disposição aí dos nossos companheiros e uma ótima live para todos nós. Muito bem, então, muito obrigada. Boa noite a todos. Então, eu sou a companheira Joseli, sou associada do Lions Clube de Barracão há 28 anos e sempre digo, né, que eu e o Renato somos eternos apaixonados pelo Lions. Estamos sempre dispostos a trabalhar e a conhecer também, né, mais o nosso movimento, porque o conhecimento nunca é suficiente. Então, hoje, a convite do governador e da equipe lá de assessoria, né, estou aqui para trocar ideias com os companheiros, tá? Vou repassar algumas informações que eu tenho, mas estou aberta a qualquer questionamento, porque isso não é uma regra, né, que a gente deve seguir com os olhos fechados. Até porque o clube pode, né, optar por fazer o clube à sua maneira, tá? Então, são sugestões, é uma troca de ideias, uma troca de conhecimentos, ok? Legal. Então, minha assessora... Sim? Até Joseli, companheira, a gente, como que você gostaria de conduzir? Se alguém tiver alguma pergunta, você gostaria que já pudesse fazer, ou a gente pode deixar para o final? Como que você gostaria? Para mim é indiferente, como acharem melhor. Okay. Nas outras ficou sempre para o final, né, as perguntas. Isso. Então, então vamos nos organizar assim, né? Pode ser? Então. Claro, então, com certeza. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre o nosso querido protocolo, tá? Muito bem. Então, o diretor social é quem irá chamar os dirigentes para se colocarem à mesa principal. Sempre vai ser o diretor social, tá? Vou chamar a atenção aqui para um detalhe que nós já observamos em muitos clubes. Para chamar a atenção dos companheiros, muitas vezes o diretor social vai até a mesa e bate o sino, tá? Então, isso não se deve fazer. A única pessoa que pode bater o sino é o presidente. Então, o diretor social, ao iniciar a assembleia, quando quer chamar a atenção dos companheiros, deve achar um outro meio, mas não usar o sino, tá? Porque isso é incumbência apenas do presidente do clube. A mesa principal deve ter ampla vista do salão e dos participantes e também ser vista por todos, tá?
Então, sempre quando a gente for organizar um lugar para colocar a mesa principal, a gente deve ter essa preocupação. Todas as pessoas que vão estar, os associados, os convidados, enfim, quem vai participar da Assembleia, deve ter ampla visão dela e quem vai estar nela também deve ver todos, tá? Preferencialmente, não se deve usar muitos lugares a mesa principal, devido às dificuldades, né, de espaço, muitas vezes, que a gente tem, tá? Então, não existe um número certo para que dirigentes e autoridades façam parte da mesa. Mas 7 ou 9 é um número ideal, que daí ela não vai ficar muito extensa, vai facilitar a vida dos organizadores da Assembleia, tá? A mesa principal deve sempre ser presidida pela maior autoridade do evento e essa ocupará o lugar ao centro da mesa. O que é a maior autoridade? Se, por exemplo, nós estamos promovendo a reunião do clube, a maior autoridade é o presidente do clube. Se a reunião é do comitê consultivo, a maior autoridade é o presidente de divisão. Se for uma reunião do distrito, é o governador, e assim por diante, tá? Então, a maior autoridade do evento que está sendo promovido, né, é quem irá ocupar o centro da mesa principal. Nós temos uma imagenzinha aí que mostra essas posições, tá? Então, o presidente vai ao centro da mesa, o dirigente leonístico com autoridade máxima, no caso, se for a visita do governador, o governador, ou o orador oficial, se ele tiver um cargo maior que o governador, vão se colocar à direita do presidente, tá? Depois, os demais dirigentes leonísticos ou leuísticos e autoridades civis, militares ou eclesiásticas, caso tenha, né? Caso tenham sido convidadas essas autoridades para participarem das nossas reuniões, tá? Eu aproveito aqui e chamo a atenção para essa questão que muitas vezes a gente comete um equívoco falando em autoridade leonística. Na verdade, a gente não deve dizer autoridade leonística, e sim dirigente leonístico, tá? Autoridades são as autoridades civis, militares ou eclesiásticas. Quem é associado ao Lions, a gente chama de dirigente, ok? Em visita oficial do governador do distrito, é ele quem senta à direita do presidente e é ele o primeiro a ser chamado depois do presidente, tá? Então, existe uma hierarquia, né, em todas as associações, em praticamente todos os lugares da nossa comunidade, da nossa sociedade, e a gente deve obedecer essa hierarquia, inclusive no momento do chamamento, né, dos dirigentes e dos demais convidados para a formação da mesa, tá? Caso o orador oficial tenha cargo maior que o governador, ele é convidado para se colocar à direita do presidente e o governador à esquerda, então, tá? Mas lembrando que a maior autoridade, né, o dirigente com o cargo, vamos dizer, mais expressivo, vai sempre se colocar à direita do presidente, tá? As autoridades civis, militares ou eclesiásticas sempre devem ser chamadas após o governador e intercaladas com os dirigentes leonísticos ou leuísticos, né? Caso tenham lá na nossa reunião, tá? Então, você vai chamar um dirigente leonístico e uma autoridade, outro dirigente e uma autoridade, um convidado, tá? Na composição da mesa, as esposas dos maridos sentados
à esquerda do presidente deverão sentar-se à esquerda do marido e as do lado direito do marido. É meio engraçado até, né? Às vezes, quando chamam para ir até a mesa, a gente fica lá, será que é direita, será que é esquerda, tá? Mas, como eu disse, é uma regrinha que se sugere que seja usada, tá? E ainda uma observação que não é feita em todos os distritos, há distritos que não usem isso, que não aceitem isso, dizendo, inclusive, que, por exemplo, lá em 2015, a companheira Rosane, lá num evento do Lions Internacional, ficou sentada à ponta da mesa e tal, né? Mas é uma sugestão que muitos fazem, é que não se deixe uma senhora sentada à ponta da mesa, tá? Nesse caso, marido e mulher devem trocar de lugar, tá? Eu concordo com isso, até porque acho que é uma questão, assim, mais de gentileza, né? De respeito, enfim, tá? Mas deixo claro que nem todos os distritos seguem isso como uma regra, ok? Nas visitas oficiais, a mesa principal, por determinação do governador, o secretário do distrito deverá ficar à sua direita e assessorá-lo diretamente, como lhe é facultado definir, caso o governador solicite. Se o governador não solicitar, não há necessidade, ou não é recomendado, né, que se convide o secretário do distrito para ir à mesa principal. Se convida apenas o governador, tá? Ao chamar um companheiro, deve-se dizer companheiro Leão fulano de tal, o cargo que ele tem, né, a função que ele desempenha, o clube ao qual ele está associado, se por acaso ele for de outro clube, e a esposa, companheira, domadora fulana de tal, tá? Porque nós já presenciamos também, né, que muitas vezes, ao anunciar a esposa, a cônjuge, enfim, as pessoas fazem pelo nome do marido e não o nome dela, tá? Então, a gente deve anunciá-la, chamá-la, juntamente com o marido, com o companheiro, através do nome dela, certo? Se for anunciar uma autoridade do Poder Executivo eleita, primeiro se menciona o cargo, a função, depois o nome, tá? Também se anunciam dessa forma presidente de clube, governador do distrito, vice-governador, presidente do Conselho de Governadores, dirigente internacional e funções nomeadas. Para qualquer outro dirigente ou autoridade, diga primeiro o nome e depois o cargo. Ou seja, aqueles que são eleitos, a gente anuncia primeiro a função, o cargo, depois o nome. Nós temos os exemplos aqui. Primeiro vice-governador, companheiro fulano de tal. Tá? No nosso caso, primeiro vice-governador, companheiro Carlos. Prefeito da cidade de Barracão, da cidade de Gaurama, de Ilópolis, enfim, excelentíssimo senhor fulano de tal. Então, eu primeiro disse a função deles, depois o nome, tá? Professor, ou mestre, ou doutor fulano de tal, reitor da Universidade de Passo Fundo, enfim, tá? E os demais, eu digo, companheiro Leão, João da Silva, secretário do Distrito LD7, tá? Beleza? Ao nominar um ex-governador, não se deve usar a expressão ex, e sim referir-se a ele como PDG, companheiro
Renato de Souza, PDG, companheiro Celso Basso, e assim por diante. E daí nós vamos dizer, governador do distrito LD7, ano leonístico tal, e sua esposa, companheira ou domadora fulana, tá? Eu não vou anunciar, convidamos agora para sentar-se à mesa o ex-governador Renato, tá? Então eu vou sempre referir-me a ele como PDG, tá? E para os demais, né, companheiros também, não vou dizer presidente do Conselho de Governadores, vou dizer PCC, vou dizer IPDG, né? A propósito, vou lembrar aqui que às vezes a gente se confunde, né? IPDG, IPCC, enfim, significa governador imediato, né? O que foi no ano anterior, no ano leonístico anterior. IPDG, PCC é para aqueles que a gente não deve chamar de ex, certo? Vale ressaltar que há quem defenda a ideia de que não é necessário usar a expressão companheiro leão se forem usadas, por exemplo, as siglas IPDG, PDG, IPCC, PCC, enfim, uma vez que elas já indicam se tratar de companheiro leão. Ou seja, se eu vou chamar um dirigente lá de PDG, eu não preciso dizer PDG, companheiro leão ou companheiro leão PDG. Eu uso uma coisa ou outra, tá? Há quem defenda isso e, inclusive eu, né? Eu posso dizer, convidamos o PDG Paulo Mafessoni para dirigir-se. Já estou dizendo que ele é um dirigente, né? E não precisa dizer companheiro também, tá? Quando o companheiro tiver mais de um cargo, ele deve ser anunciado apenas pelo maior. Às vezes as pessoas têm mais de uma função, né? Vou citar aqui o nosso PDG Mafessoni. Ele no distrito tem uma função, né? Ele é GST e no múltiplo também, tá? Então, ao anunciar ele, eu anuncio pelo maior. Ele é GST do distrito múltiplo, tá? Não precisa ficar fazendo lá uma lista, né? Dando lá uma relação de tudo que ele é, tá? Ao chamar ou nominar especificamente um companheiro de Melvin Jones, esse fato deverá ser destacado, especialmente se for o governador ou o orador oficial, enfim, tá? Mas como é que eu digo? Companheiro de Melvin Jones, tá? No Brasil, se adota a padronização internacional em inglês das siglas utilizadas no Lions, PDG, VDG, PID, etc. Então, use MJF ou PMJF, tá? É Melvin Jones Fellow ou Progressive Melvin Jones Fellow, que é a abreviatura do nome do título, em vez de colocar lá, né, como a gente vê às vezes escrito, CMJ, que é companheiro Melvin Jones, ou CMJP, companheiro Melvin Jones Progressivo, tá? E isso é uma coisa que é abrasileirada, né? Que nós usamos erroneamente, tá? Então, como é que nós vamos anunciar? Companheiro de Melvin Jones, companheiro Leão, fulano de tal. Ou companheiro de Melvin Jones Progressivo, Leão, fulano de tal, tá? Se for um dirigente, Melvin Jones, PDG, e no caso podemos retirar aquele companheiro lá se quisermos, tá? Mas se quiser deixar, pode deixar também, ok? Vou chamar a atenção também para um detalhe, tá? Companheiro de Melvin Jones é um título, não é um cargo, tá? A gente faz a doação de $1.000
a fundação, faz uma doação de $1.000 à Fundação The Lions e obtém o título, tá? De Melvin Jones. Outra observação: não deixe lugar vago à mesa principal, a menos que o retardatário seja alguém muito importante, como o prefeito, por exemplo, né? E tenha confirmado presença, tá? Depois de formada a mesa, iniciada a reunião, a assembleia, nunca tire ninguém dela, nem coloque mais cadeiras para acomodar alguém que chegou atrasado. Se alguém chegar depois, mencione e agradeça a presença, mas não o encaminhe para a mesa. Porque senão fica aquela confusão, né? E daí chama, pede para um alcançar a cadeira, pede para outro tirar a cadeira. Enfim, né? Cria uma situação de constrangimento até, tá? Porque chama muito mais atenção, né? Do que simplesmente a pessoa chegar, se colocar em outro lugar e depois ter a sua presença agradecida, né? Tá? A autoapresentação, companheiros, deve ser realizada somente na visita oficial do governador do distrito e o diretor social pode deixar textos que orientem a mesma. A gente vê muitas vezes, né, que os companheiros, na hora que se convida para fazerem a autoapresentação, os companheiros ficam meio perdidos, né? Não sabem como agir, não sabem como fazer, o que dizer. Os convidados mais perdidos ainda, tá? Então, é um cuidado que principalmente o diretor social da Assembleia, ou deixar esses textinhos, né? Disponibilizar lá nas mesas, né, nos locais onde os companheiros irão se colocar. Eu acho que houve alguma... A Joseli já está entrando de novo. Acho que caiu a conexão. É, conexão. Isso. Geralmente, quando a gente está numa live, assim, isso aí acontece, né, governador? Então, isso faz parte das nossas tecnologias, né? Então, aos pouquinhos, a gente já está estabelecendo a conexão aí com a companheira Joseli. Então, logo em seguida, a gente já vai dar continuidade. Ai, com melhor que paciência, seja, tudo se o melhor resolve. que a tecnologia acontece. Opa, companheira Joseli, Ok? tudo certo? Pode continuar. Beleza, então vamos lá. Desculpem, seguimos. Tá? Então, vou repetir aqui que nesse momento da autoapresentação, nós devemos dizer o nosso nome, a nossa profissão, o clube ao qual estamos associados, o cargo que temos, né, no clube ou no distrito, e caso o nosso cônjuge seja domadora ou o marido não seja um associado e esteja participando, né, a gente faz a apresentação deles, tá? Os convidados, as autoridades devem ser apresentados pelo diretor social, tá? Então, é por isso que o diretor social deve orientá-los, né, antes do início da assembleia, para que eles saibam disso e, nesse momento, saibam como agir, tá?
Então, agora, algumas coisas sobre a sequência na mesa após o governador, tá? Então, se presente obrigatoriamente ex-dirigentes internacionais ou dirigentes internacionais, coordenadores de área, enfim, deverão ir para a mesa, tá? Se presente obrigatoriamente o prefeito, o vice-prefeito, o presidente da Câmara, juiz de direito da comarca, nessa ordem, como titulares do Poder Civil Municipal, também devem ir para a mesa, tá? Se presente obrigatoriamente o PCC, o mais de um, né? Que são os ex-presidentes do Conselho de Governadores, tá? Deverá ou deverão ir para a mesa também, certo? Se presente obrigatoriamente o IPDG, que é o governador imediato e, ao mesmo tempo, o presidente do Comitê de Honra, ele também deverá ser chamado para fazer parte da mesa principal, tá? No nosso distrito, agora, o nosso governador imediato é Cabral, tá? Se os dois vice-governadores estiverem presentes, os dois deverão ir para a mesa, nunca um só, tá? Na impossibilidade de ter lugar para os dois, nenhum dos dois e ninguém hierarquicamente depois deles deverá ir para a mesa. Se solicitados, eventualmente poderão abrir mão de sua precedência, os dois, para se acomodarem e prestigiarem alguém, uma única pessoa, né? Às vezes, tá faltando lugar e tal, então nós vamos dar o nosso lugar para alguém lá, algum convidado e tal, que chegue, né, antes do início da Assembleia, talvez não tenha sido confirmado presença, enfim, qualquer circunstância, tá? Ou os dois, ou nenhum, certo? Porque nenhum exerce um cargo superior ao outro, tá? Ambos têm a mesma função. A diferença é que o primeiro vai assumir um pouco antes, né? E o segundo depois, tá? Mas então, os dois vão à mesa ou nenhum deles, certo? Tá ouvindo, Jacir? Bem interessante, né? Se estiverem presentes muitos PDGs, sem lugar à mesa para todos, pode-se acomodar um, o mais recente, fora o IPDG, e este representará todos, tá? Então, às vezes, dependendo do evento, a gente conta com a presença de uns quantos PDGs, né? E não tem como colocá-los todos à mesa. Então, a gente convida o mais recente, tá? E ele vai à mesa, é convidado para se colocar à mesa principal, tá? Como representante dos demais, certo? Mas o IPDG também vai estar, ok? Nunca coloque, por exemplo, um ex-presidente do clube no lugar de um PDG ou de um vice-governador, enfim, no lugar de qualquer dirigente, por mais querido que seja esse companheiro. Se for o caso, o diretor social, durante o seu expediente, durante a sua fala, né, ou o presidente do clube, durante suas palavras, pode lhe fazer uma homenagem especial de reconhecimento. Inclusive, é mais gratificante do que simplesmente colocá-lo à mesa, tá? Então, convida lá, sei lá, o José da Silva, que é um dirigente, e ele não pode comparecer, né? E eu escolho lá o presidente do clube ou algum outro dirigente para colocar no lugar lá desse PDG, tá? Então, ou de outro dirigente. Eu não devo fazer isso, tá? Assessor, né? Que nós temos muitos assessores no distrito, sempre, né? Em todos os distritos.
via de regra, não devem ser colocados à mesa principal, tá? Muitas instruções pregam que o prefeito só seja colocado após o IPDG. Embora se concorde que a reunião seja um evento leonístico, que tem o seu protocolo, assim como as solenidades de governo, se entende que os chefes do governo municipal devam ter um tratamento próximo do governador do estado. Porém, a única instrução oficial sobre o assunto é que os dignitários não leonísticos devem ser intercalados com os dirigentes leonísticos, tá? Então, conforme os hábitos, né, que o nosso clube tem, os costumes, enfim, eu vou chamá-lo, né, no momento que eu achar que fica melhor, tá? Mas lembrando sempre, né, que eu vou intercalar essas autoridades, esses convidados, com os dirigentes leonísticos, tá? Assim, se recomenda que o prefeito seja colocado logo após o governador e o presidente do conselho de governadores, ou mesmo de um dirigente internacional, cargos eletivos, né? Porém, antes do IPCC e do IPDG. Vai do bom senso e dos costumes locais, mas sugere-se que sempre antes dos vice-governadores, tá? Então, o que é que nós devemos pensar? A questão desses costumes, né? Mas sempre a gente deve usar o bom senso. Eu não vou deixar para chamar o prefeito, né? Lá que é, vamos dizer assim, a autoridade máxima do município, eu vou deixar para chamar ele por último, tá? Então, vamos ter cuidado, né, com essas questões assim, tá? E além dos costumes locais, né, a gente deve prestar atenção que às vezes existe um decreto, né, em alguns municípios que regulamentam a ordem de precedência, né, e inclusive que determinam um lugar de honra para o prefeito, tá? Muitos clubes têm o costume de encaminhar os dirigentes ou autoridades que não puderam ir para a mesa para uma extensão da mesa principal. Nós já vimos isso também, tá? Porém, sugerimos que não seja criada uma extensão da mesa, tá? A gente apenas destaca e agradece, né, a presença de outras autoridades, de convidados, dirigentes, enfim, tá? Até pelaquela questão, né, que nós falamos inicialmente, de que a mesa não pode ser muito grande, né, ter muitas pessoas lá. Então, eu também não vou colocar uma extensão da mesa principal, porque daqui a pouco as pessoas vão pensar, não, aquela mesa lá é a primeira, essa aqui é a segunda, né? Então, não há necessidade de fazer essa extensão. Eu destaco, né, a presença desses dirigentes, dessas autoridades, agradeço a presença deles, tá? Mas eles se colocam em lugares aleatórios. Nós temos aqui também a ordem de precedência, tá? Então, como nós já comentamos antes, em qualquer lugar existe uma hierarquia que deve sempre ser seguida, né? Sempre a gente deve considerar, tá? Eu não vou ler aqui todos os cargos, até porque essas lives ficam gravadas e depois, né, os companheiros passam nos grupos para que todos tenham acesso a essas informações, tá? Então, nós vamos dar uma repassada aqui nesses slides, minha assessora lá, por favor, porque eu não vou ler tudo isso aqui, tá? Até por uma questão de não ficar muito cansativo, tá? Mas nós temos aqui uma ordem de 36 membros aqui que fazem parte dessa ordem de precedência, tá? A respeito da colocação das bandeiras. Então, as bandeiras devem ser colocadas sempre à direita da mesa principal, portanto, à esquerda de quem as observa, ou seja, à esquerda da plateia, né? E devem seguir a seguinte ordem de colocação. E eu vou aproveitar e vou chamar a atenção aqui
que às vezes, né, devido ao espaço ser um pouco apertado, né, meio pequeno e tal, às vezes se colocam as bandeiras atrás da mesa principal ou em lugares assim meio complicados, né? Então a gente deve prestar atenção nisso, tá? Elas devem ficar à direita da mesa principal sempre. E conforme a quantidade de bandeiras, é a disposição que nós vamos colocá-las, tá? Aqui nós temos os exemplos, né? De 2 bandeiras, de 3, 4 e 5 bandeiras, tá? E também eu vou chamar atenção. Bandeira do Lions é uma coisa e o estandarte é outra coisa, tá? O estandarte, sim, nós podemos deixar atrás da mesa, enfim, em outros locais, tá? É diferente das bandeiras, certo? Aí, como eu sou prof, eu gosto muito, sabe, dessa participação, assim, de ver as pessoas, de ouvir as pessoas. E daí a gente aqui olhando para um computador não é a mesma coisa, né? Mas tudo bem, vamos lá. A pandemia exige que a gente faça assim, né? Seguimos, então. Muito bem. Além de tudo isso que nós conversamos, nós trazemos aqui uma sugestão de roteiro para assembleias. Tá, gente? Eu vou dizer de novo, é uma sugestão. Não faz muito eu conversei com um companheiro de um Lions de Passo Fundo, né? E comentamos a respeito de algumas questões. Mas o nosso clube está habituado a fazer assim. Mas eu sugiro que faça assim por causa disso, disso e disso. Tá? Então, são sugestões, e eu acredito até, né, que às vezes a gente deve seguir essas sugestões para a gente ter um padrão, né, no nosso... Pessoal, acho que deu uma travadinha ainda na apresentação da companheira, acho que já... Não, tá fale com o meu. Agora voltou. Tá, mas siga com o meu. Voltou? Tudo certo, companheiro, pode seguir. Então, eu vou colocar meu fone de novo, porque eu ia ir para o celular do Renato, do meu assessor aqui, ó, que ele coloca até meu fone. Isso Vocês é muito vejam, chique, né? É muito chique, né? Desculpem, companheiros, mas... Não, a gente sabe que está passando por... talvez tenha até alguma... Tem áreas da nossa região, da RD7, que pode estar chovendo, isso aí também pode estar impactando aí na conexão da internet. Faz parte, né? É importante isso aí também, faz parte. Atrapalhozinho, né? Tá tudo certo. Então tá. Então vamos lá. Então nós temos aqui a sugestão de roteiro para as assembleias, tá? Então sempre, né? O presidente, o diretor social vai fazer o chamamento, vai formar a mesa lá e tal, né? O presidente vai iniciar, né? Então fazendo a abertura, aquela lá que nós já conhecemos, né? Invocando a Deus pela grandeza da pátria, tá. Depois disso, ele vai convidar alguém para fazer a invocação a Deus, tá? Aqui, gente, eu vou fazer um comentáriozinho assim, maldosinho, sabe? Mas faz parte do nosso dia a dia, né? Às vezes, o presidente do clube faz tudo. Ele faz a abertura da reunião, ele faz a invocação, ele faz isso, faz aquilo, ou centraliza todas as funções em um mesmo companheiro, tá? Então, eu vou sugerir que sempre se convidem companheiros diferentes para fazerem essas funções. Inclusive o mestre de cerimônia. Às vezes se convida sempre o Joãozinho, porque o Joãozinho já sabe, porque o Joãozinho é treinado, porque o Joãozinho isso, porque o Joãozinho aquilo.
E às vezes lá a Mariazinha gostaria muito, né, de fazer, de aprender, de dar a sua colaboração, e ela nunca é convidada, tá? Então, eu chamo a atenção de vocês para essas questões também, né? A gente sempre deve pensar, né, em todos os companheiros, convidar, é claro que nós temos companheiros que não gostam de falar em público, né? Não gostam de ler nada em público, enfim, de desempenhar funções nas assembleias. Se a gente convidar o companheiro a achar melhor não fazer, né? Tudo bem, nós fizemos a nossa parte. Cada um é livre, né? Tem o livre-arbítrio. Mas o legal, na minha opinião, é que se convide, tá? Para que não sejam sempre as mesmas pessoas. Então, voltando, o presidente fez a abertura, convidou alguém para fazer a invocação, convidou todos para cantar a primeira estrofe e o estribilho do hino à bandeira, nomeou o mestre de cerimônias, tá? Aqueles clubes que têm o medalhão, o mestre de cerimônias se dirige até a frente da mesa principal para receber o medalhão. E não deve tocar no medalhão, tá? Geralmente o mestre de cerimônia recebe e fica ajeitando, né, o medalhão no pescoço e tal. Não deve tocar. O presidente coloca e arruma direitinho ali, depois disso é que o mestre de cerimônia sai, tá? Daí, então, o mestre de cerimônias se manifesta, né, dizendo aquilo lá que nós já sabemos. Aceito e agradeço a indicação para atuar como mestre de cerimônia, tá? Se nós estivermos em uma assembleia com a visita oficial do governador, o mestre de cerimônia vai convidar os companheiros para a autoapresentação, inclusive dizendo, né, que essa autoapresentação inicia a partir da esquerda do presidente do clube, tá? Então, a última pessoa, o último companheiro que vai se apresentar vai ser o presidente, porque vai iniciar a partir da esquerda dele, tá? Caso essa assembleia não seja, né, de visita oficial do governador, nós dispensamos a autoapresentação, tá? Daí nós convidamos, o mestre de cerimônia lá convida o diretor social para seu expediente, o secretário, o diretor animador, tesoureiro, enfim, tá? E aqui um detalhe, pessoal, companheiros. Nós fazemos, né, o diretor social faz, por exemplo, lá a sua fala e simplesmente encerra, tá? Ele não devolve a palavra para o mestre de cerimônias. Até porque o mestre de cerimônias não passou a palavra. Ele não diz, passo a palavra ao diretor social, passo a palavra ao secretário. Ele não passou a palavra. Ele convidou o diretor social para seu expediente. Então, o diretor social, o secretário, enfim, vão fazer a sua fala e boa, tá? Não devolvem a palavra, certo? Caso esta assembleia seja uma assembleia para realizar a admissão de novos associados, ele vai convidar o presidente do clube para realizar a cerimônia de admissão de associados, tá? A gente não diz mais posse de associados, né? Uma vez a gente dizia assembleia de posse. Agora a gente diz de admissão, tá? Se não for, pula essa parte, tá? Vocês viram que nós colocamos ali em cores diferentes, tá? Que são assembleias diferentes. Caso seja uma assembleia de troca de diretoria, o mestre de cerimônias vai convidar o presidente do clube para fazer o uso da palavra, né? Ele vai fazer o discurso, entre aspas, né? Vai fazer a fala de agradecimento, enfim, vai fazer a fala dele, tá? E depois disso é que ele vai presidir o ato de posse dos dirigentes eleitos para o ano leunístico tal. Certo?
Depois, convido os companheiros inscritos anteriormente, do menor cargo para o maior, para fazer uso da palavra, tá? Isso se a Assembleia for uma Assembleia sem posse, sem admissão, sem visita de governador, enfim, tá? For uma Assembleia simples lá. Depois, convida pela ordem os presidentes das comissões para, né, exporem lá tudo que eles precisam, conversar com os companheiros, tá? E o mestre de cerimônia, sim, agora, vai devolver a condução dos trabalhos ao presidente do clube, tá? Ele vai novamente se dirigir à frente da mesa principal e devolver o medalhão. De novo, não é ele que tira o medalhão do seu pescoço e entrega para o presidente. É o presidente do clube que retira o medalhão do pescoço dele, tá? Ele, de novo, não toca no medalhão, certo? A partir de agora, então, é o presidente quem irá conduzir os trabalhos na Assembleia. Volta, né, a condução ao presidente, tá? O presidente agradece o desempenho do mestre de cerimônia e declara a palavra livre, tá? Muitos clubes ainda usam, declara jaula aberta, tá? Ainda se usa, mas não se recomenda mais que se use. É meio confuso, né, essas coisas de Lions, enfim. Mas é assim, tá? Porque há muitas pessoas que estavam com o comentário, né, de que jaula aberta dava a impressão de que todos estavam mantidos presos ali em uma jaula, né? Dava essa me fugiu a palavra agora, conotação, tá? De que seriam, vamos dizer assim, animais, ou enfim, né? Estariam todos presos em uma jaula, e declarou a jaula aberta, tá? Então, por isso, a sugestão agora é que o presidente declare palavra livre, tá? E não mais jaula aberta. Daí, o presidente convida as autoridades para fazerem uso da palavra, tá? Se tiver lá, né, autoridades convidadas, o prefeito, o presidente da Câmara, enfim, convida nesse momento para fazer o uso da palavra, tá? Se for de visita do governador, ele depois disso vai convidar o governador para fazer a instrução leonística da noite, tá? Porque na visita oficial do governador, o responsável pela instrução é o governador, tá? Não é outro companheiro. Então, neste momento aqui, depois da fala das autoridades, é que se convida o governador a fazer a instrução, tá? Por fim, agradece a presença de todos os companheiros que colaboraram para o sucesso daquela reunião, né? É de praxe, tá? Convida para fazer a oração pelo Brasil. A oração, companheiros, é importante que a gente saiba ela, né? Ela é bem pequenininha, é bem fácil de ser decorada, tá? A gente fica em pé, toda a Assembleia fica em pé e faz a oração. Como sugestão, até que todos memorizem, né? Ou, de repente, em todas as Assembleias, pode-se colocar lá, secretário do clube, a secretária, fazer cópias, né? E distribuir essas cópias nas mesas, para que, neste momento, todos os associados, todas as pessoas que estiverem lá, tenham acesso a esse papelzinho, a esse bilhetezinho, e possam fazer a oração, tá? Que é uma sugestão que se faça num único momento, e não que alguém faça para que todos repitam, tá? E daí, é claro, não vai ter o mesmo impacto, né? Tá? Por fim, convida todos para saudar os pavilhões e declara encerrada a Assembleia, tá? É claro que em assembleias com visita do governador, em assembleias, de repente, com admissão de associados, com troca de diretoria, né? Muitos dos expedientes mencionados aqui podem ser retirados das assembleias, tá?
Até porque o que é importante é que se cumpram os horários, né, de início e de final das assembleias, tá? Então, se você quiser fazer muita coisa, às vezes lá na visita do governador, ou mesmo na troca de diretoria, enfim, fica cansativo, né? Os companheiros não prestam atenção, às vezes começam um zum, 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 né? Então, tem muitos dos expedientes aqui que a gente utiliza lá nas assembleias ordinárias, né, de serviço, e outros nas festivas, e nas assembleias, vamos chamá-las de especiais, né, aquelas que não ocorrem sempre, né, todo mês, nós podemos dispensar alguns quantos desses expedientes aqui, tá? Assim a assembleia vai ficar mais enxutinha, né, mais atrativa, tá? Que é isso que nós devemos procurar fazer, né, no Lions, inclusive, tá? Então, como não poderia deixar, né, eu vou deixar aqui, então, nesta tela, essa mensagenzinha do nosso fundador, né, que está sempre, era sempre muito condizente, né, com aquilo que nós, enquanto associados de Lions, devemos fazer e nos propomos a fazer, tá? Vou deixar aqui então para vocês. Então já de antemão peço desculpa, né, pelos problemas tecnológicos aí, tá? E agora estamos à disposição, então, para os questionamentos. Então, companheira Joseli, parabéns pela excelente apresentação. Também tem o e-mail e o telefone aqui, né? Isso. Então, eu, pela ordem aqui, então o companheiro Caio, ele tem duas questões para comentar. Até eu peço para talvez tirar da apresentação. Ok. Não me faça pergunta difícil, Caio. Boa noite a todos, boa noite, boa tarde, boa noite a todos. Oi. É sempre um privilégio muito grande participar dessas nossas lives, e a gente fica contando os minutos para reencontrar os companheiros. Mas, acima de tudo, nesta de hoje, é a felicidade de ver a Joseli recuperada do pequeno acidente doméstico que teve. A gente torceu muito pela tua recuperação, tu és uma pessoa extremamente importante para nós. E como é bom te ver de volta, te ver bem, é verdadeira. E estar aí nos auxiliando com o teu conhecimento. As duas questões que eu tenho são bem simples, porém a gente cria uma certa dúvida durante as reuniões. A primeira delas diz respeito, lá no início, à autoapresentação. Não sei se eu escutei errado ou não, mas tu disseste que em caso de autoapresentação, quando um dos cônjuges é companheiro e o outro não, o companheiro se autoapresenta e apresenta a sua esposa por ela não ser companheira. É isso? Realmente? Escutei certo? Sim. A minha questão, então, se eu escutei certo, a minha questão não se perde um pouco do direito das pessoas se autoapresentarem? Se é uma autoapresentação, você não apresenta a outra pessoa. Permita que esta outra pessoa se apresente. A gente vê de uma forma, parece-me que se eu estou apresentando uma outra pessoa, deixou de ser autoapresentação. A gente já questionou isso em outros momentos. Eu lembro que a gente já debateu esse assunto. Companheiro e companheira, sempre cada um se apresenta. Companheiro e domadora também sempre se apresenta. E quando um dos cônjuges é companheiro e o outro não é, me parece que deve permitir que esse outro se autoapresentasse, mesmo não sendo do Lions. Até por uma questão de respeito. São questões, né? Cada um pensa de um modo diferente, né?
Mas assim, ó, a autoapresentação, o objetivo dela numa assembleia de visita do governador é justamente que os associados se apresentem ao governador, tá? Inclusive, ali no momento, acho que eu não falei, né? Sempre quando a gente vai fazer uma autoapresentação, a gente deve se voltar para a mesa principal, porque a gente está se apresentando ao governador, para que ele conheça, saiba, esses aqui são os associados do clube de Erechim, tá? As demais pessoas, não é que a gente estivesse tirando, né, a liberdade, vamos dizer assim, de ela se apresentar. Mas como ela não é associada ao nosso clube, né, a gente se dá o direito de apresentá-la, né? Mas, claro, eu volto a dizer, né, tudo depende dos costumes locais. A recomendação é que se faça isso. Companheiro e companheira se apresentem e domadora ou cônjuge de companheira sejam apresentados. Tá? É a recomendação. Não quer dizer que tenha que ser feito sempre assim. Até porque para Lions Internacional, domadora não existe, né? Tá? Então, vai muito dos costumes, mas a recomendação é essa, tá? Inclusive, assim, ó, nós comentamos lá que os demais convidados, o diretor social deve apresentar, tá? Porém, nesta questão, dizer assim, você está lá na Assembleia, convidou a Tiane para ir com você, tá? E ela não é associada. Então, ela é, vamos dizer, entre aspas, sua convidada, tá? Então, você é que apresenta ela por essa razão, por ela ser sua convidada. Os demais convidados, que são convidados do clube, são apresentados pelo diretor social. Obrigado. Ok, segunda questão, posso já emendar uma no outro? Posso? Vai lá. A segunda questão se diz respeito ao mestre de cerimônias. Também é um questionamento. Alguns mestres de cerimônias, ao assumirem a condução da reunião, utilizam, além daquilo que deveria ser a função do mestre de cerimônias, que é conduzir a reunião, fazem alguns comentários extras, fazem até, às vezes, saudações a visitantes, etc. Mas não é essa a questão. A questão a que eu me refiro é o momento de passar ou não passar a palavra. Tu disseste que não se devolve a palavra ao mestre de cerimônias porque ele não te passou a palavra, ele te convidou para falar. Nós já percebemos em alguns casos que o mestre de cerimônias, até inclusive em convenções e RGDs, em que o mestre de cerimônias não percebeu que o orador a quem ele havia convidado para falar tinha encerrado a sua participação e fica aquele vácuo. Então, muitas vezes a gente utiliza essa prerrogativa de devolver a palavra ao mestre de cerimônias, até para que ele, brincando agora, para que ele acorde e que se toque, que preste atenção, que eu terminei de falar. Então, olha, pode seguir a reunião. Principalmente quando tem apresentações, por exemplo, do secretário tesoureiro, que tem um conteúdo, às vezes, um pouco maior, e aí ele encerrou uma parte da apresentação dele e não encerrou o total, ele ainda tem mais alguma coisa para falar. E aí, se o mestre de cerimônias não percebeu isso, ele já sai dando a palavra para outro e é o caso de não. Então, essa prerrogativa de devolver para o mestre de cerimônias seria apenas para que o mestre de cerimônias percebesse que aquele orador, naquele momento, encerrou a sua participação e que o mestre de cerimônias pode dar continuidade. É muito errado fazer isso? Não, nada é errado, Caio. Nada é errado. A sugestão é que envolva por tudo aquilo que eu já disse. Então, daqui a pouco, né, se o mestre de cerimônia está meio amortecido, vamos dizer assim, você pode dizer, então, companheiro, mestre, está aqui meu expediente, né? Você vai estar também chamando a atenção dele e não vai estar devolvendo a palavra, tá? Então, você chama atenção, né? Alguma coisa nesse sentido, assim,
que daí você chama atenção, né? Agora, claro, né, que a gente, mas acontece com todos, né? Às vezes a gente se distrai realmente, né? Mas o mestre de cerimônias deve estar sempre bem atento, né? Principalmente numa RGD, né? Infelizmente a gente já vivenciou, né, essa situação que você colocou aí, né? Mas é justamente assim as questões que a gente também tem que chamar atenção, né? Tá? Então, simplesmente anuncia que encerra o expediente, não devolve a palavra. É porque antes, há algum tempo, a gente tinha, né, inclusive no momento de convidar alguém para falar, o mestre de cerimônias já dizia: passo a palavra ao companheiro João, secretário do clube, né? Ele já passava a palavra, tá? Então agora se recomenda que não passe a palavra e daí então que não se devolva o que não se passou. Ok, obrigado. Ok, companheiro? Tudo certo? Então tá. Só para dizer que o companheiro João Demarque falou sobre a live para ser de conhecimento de todos os integrantes. Com certeza, a gente grava as lives e logo em seguida a gente disponibiliza. Mas vem o convite que as lives são abertas para todos os companheiros e domadores e quem quiser assistir do Distrito L7 ou até de outros distritos. Agora eu passo a palavra então para o VDG Carlos, que possa fazer a sua pergunta também. Joseli, uma satisfação, mais um aprendizado, né? Porque a gente é um eterno aprendiz. É uma Mas troca tem de ideias. o meu clube, digamos, mais de 60 anos, né? E aí tem coisas que a gente, como tu falou, a gente já vem do passado, né? E aquilo que você colocou ali, o diretor social não bate o sino. A gente considera de que o diretor social ele seria a autoridade máxima. E tanto é que aquele enfoque do bater o sino ou substituir alguém do presidente é que a reunião não iniciou ainda. A reunião só vai iniciar depois que o presidente pegar o malhete e tocar o sino e colocar, fazer a abertura oficial, ali que inicia-se, né, a reunião. Essa é a ideia que a gente tem. Uma coisa que tu falou sobre a apresentação do casal, eu procuro sempre orientar meu clube de que aquilo que tu falou, por exemplo, assim, ó, os dois são companheiros. Aí levanta o companheiro e a companheira levanta depois. Eu sempre digo assim, quando chegar a tua vez, levanta o casal e cordialmente o homem deixa a mulher se apresentar primeiro para depois ele. E aí você vê nos clubes assim, ó, de cara o homem ele já senta e deixa a mulher sozinha, né? Então, é uma questão de respeito com o cônjuge que está do lado, né? Uma coisa também que a gente queria, digamos, colocar é de que está vendo em vários clubes assim, ó, quando o mestre de cerimônia recebe um medalhão, tá? E ele agradece, todo mundo aplaude, né? E aí eu tenho ido em alguns clubes, ninguém aplaude. Aplaude depois que ele entregar que o governador agradecer o trabalho desenvolvido, porque quando ele recebe primeiro, ele não trabalhou, não fez nada ainda. Então, há uma questão que eu acho que é o correto, aplaudir só no final, né? E aquilo que você falou, que o Caio questionou também sobre a apresentação da domadora, né? Eu acho muito legal, digamos, continua assim, de tu agradecer a domadora, e a gente já tinha notado aqui, e o convidado do companheiro, ele mesmo que apresenta, né? Fala o nome, a profissão. A única coisa que ainda há nos clubes, sempre aparece que merece um cartão amarelo, né? A questão de, eu sou do Inter, eu sou do Grêmio, né? Coisa. Gente, estraga a reunião, aí vira uma bagunça, né? E uma coisa que eu quero te dizer assim, ó, para mim o protocolo é necessário, se não o fizer, o clube perde a sua essência. Eu conheci um clube aqui em Passo Fundo que eles resolveram não fazer mais o protocolo e papai, o que aconteceu? Em 3 meses fechou. Tá? Então, assim, ó, foi muito bom. Que bom aprender mais com vocês. É isso que eu tinha para ressaltar
sobre o que foi apresentado hoje. Obrigado, José. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Eu só vou fazer um comentáriozinho assim. Essa questão do diretor social, eu reforço. A única pessoa do clube que pode bater o sino é o presidente, tá? Então, o diretor social, mesmo que a Assembleia não tenha iniciado, aquilo ali é algo que, entre aspas, pertence somente ao presidente, tá? Então, o diretor social tem que encontrar uma outra forma de chamar a atenção dos companheiros, né? Bater palma, ou sei lá, eu faço algum outro barulho para chamar a atenção, tá? Não deve, em hipótese nenhuma, bater o sino, tá? Essa questão de bater palma lá no momento da nomeação do mestre de cerimônias é uma questão também que depende, né, de cada clube. A maioria aplaude, né, no momento em que ele está recebendo o medalhão, porque quando ele está recebendo, já é o sinal de que ele está apto, né, vamos dizer assim, a cumprir uma função, a desempenhar uma função que está sendo repassada para ele, tá? Então, depende, né, de muito clube, dos clubes, enfim, né? Mas, na minha opinião particular, eu acho legal que se aplauda lá no momento em que ele está recebendo o medalhão, tá? Ok, então agora eu peço para o companheiro Paulo Bauer, se ele quer fazer a sua pergunta. Na verdade, é uma colocação. Fique muito à vontade. Boa tarde a todos, boa tarde, companheira Joseli. Oi, Paulo. Eu acho que fosse muito bem na colocação, a gente sempre aprende, apesar de uma longa vida, vamos dizer assim, bastante quilômetros rodados já, a gente sempre aprende muita coisa, tá? É verdade. E uma dúvida que eu sempre tive, né? E eu tentei pesquisar isso e eu acho que é o momento, talvez não para ti, talvez até para os demais aí, uma dúvida que eu sempre tive, que aqui no Brasil, nós tratamos como companheiro leão ou como companheira leão, né? Mas eu percebo assim que em outros países, por exemplo, em nenhum momento essa palavra companheira é citada, ou companheiro é citado, né? Simplesmente pode ver em tudo que se lê a respeito, inclusive de Lions Internacional, simplesmente se fala leão, né? Eu não sei se daqui a pouco alguém poderia dar essa explicação, porque aqui no Brasil nós temos esta nomenclatura como companheiro leão, se em nenhum outro país, pelo menos no meu ver, talvez eu esteja enganado, né? Mas no meu ver me parece que não tem essa expressão, essa nomenclatura. Acho que seria isso como uma colocação aí. Obrigado. Bom, eu então vou me manifestar primeiro dizendo que nunca observei isso. Inclusive, na convenção que nós estivemos lá, na posse do Renato, né? Eles chamavam, né? Porque daí tem a tradução, eles mencionavam a questão de companheiro leão. Eu confesso que não observei em outras ocasiões que não usem esse termo, essa expressão. Ok, então agora eu passo a palavra para o companheiro Wallner. Fique à vontade, companheiro. Companheira Joseli, parabéns pela live de hoje, muito bacana. Além da live, eu quero te parabenizar pela maneira que você diz dar sugestões aos clubes. Porque eu também entendo que um protocolo não tem que ser seguido à risca, assim, senão certas reuniões ficam um pouco chatas, né? Então, lógico, que nem o companheiro Biller falou, não pode virar bagunça, mas o presidente tem que sentir quando o clube, em determinadas reuniões, é melhor pular certas coisas ou fazer coisas diferentes para tornar a sua reunião mais atrativa. Então, muito bom. A pergunta que eu queria fazer, diretor social, obrigatoriamente tem que ser companheiro ou companheira de clube? Sim, Valdir. Qualquer função deve ser desempenhada por companheiro ou companheira. Tá? Domadora,
domadora não pode, né, desempenhar funções ou que ela seja nomeada, é claro. Por exemplo, o Renato é companheiro e eu sou domadora, tá? Ele tem a função lá de tesoureiro do clube, vamos dizer, né? É claro que eu vou ajudar, enfim, é uma questão do casal, né? Até porque o trabalho que as domadoras desempenham é importantíssimo, né, para todos os clubes. Agora, assumir no papel funções ou cargos, não. Só companheiro ou companheira. Inclusive, serve como incentivo, né, para as domadoras do nosso distrito que optem por serem companheiras, né? Porque muitas domadoras trabalham muito mais do que companheiros e companheiras, né? E às vezes nessa questão, né? Não tem direito a voto, né? Nas assembleias, por exemplo, e essa questão das funções dos cargos também. Porque este ano eu nomeei aqui no nosso clube uma domadora como diretora social, porque eu entendo que pode, porque a diretora social não faz parte do PU 101, não tem o cargo no PU 101. Então, para a Lions Internacional não existe diretora social ou diretor social. Sim. Fica a critério, né, então, dos clubes. Mas, para a Lions Internacional, nem a própria domadora não existe, né, como associada, tá? Mas, claro, se o clube de vocês tem uma domadora e vocês entenderam que ela pode desempenhar essa função, eu não vejo problema nenhum, né? Mas, se a gente seguir à risca essa questão burocrática, tá? Daí seria companheiro ou companheira. Obrigado, José. Então, Joseli, parabéns pelas informações. Nós temos uma sugestão aqui do companheiro João Carlos Rockenbach sobre disponibilizar nas agendas dos próximos AL a questão das informações que foram passadas aí. Então, talvez, eu acho que a gente pode ter uma proatividade de disponibilizar um conteúdo, talvez em PDF, que eu lembro que já foi produzido, né, no AL inclusive eu vou aproveitar então a oportunidade, né, e vou dizer o seguinte: no AL, enquanto o Renato esteve governador do distrito, nós disponibilizamos este material aqui como um presente, vamos dizer assim, né, junto com uma pastinha para cada clube do distrito. Foi entregue na Assembleia da Visita. Então, todos os clubes devem ter este material aqui. E neste material estão estas informações, tá? Todas elas e outras informações que nós pretendemos trabalhar, né, mais tarde, todas elas estão neste material aqui. Então, todos os clubes têm. Ou, né, de repente se colocaram fora, enfim, mas foi entregue a todos os clubes. Quem sabe a gente também, para aqueles clubes novos, ou talvez que não tenham mais, quem sabe a gente possa produzir um material e disponibilizar novamente. Com certeza nós podemos fazer isso, até porque surgiram algumas alterações e tal, né? Então eu posso me encarregar disso com certeza e passo para a equipe, né? Os companheiros aí que são encarregados pelas lives e que são encarregados por repassar isso também, eu posso passar esse material, com certeza. Ok. Tem mais alguma questão, alguma pergunta? Senão a gente já pode se encaminhar para o encerramento. Tudo certo? Alguém mais tem alguma dúvida? Tá. Caso tenha alguma questão que ficou durante a semana, então tem os grupos que podem ser levadas essas perguntas, né, essas questões. Então, eu registro também a presença da companheira Maria da Graça, que junto com o companheiro Ariel, a gente faz parte da assessoria de capacitações. Então, Joseli, muito obrigado pela excelente live, né? Eu acho que foi ao contento de todos. Chegamos a ter 97 participantes online, né?
então, ou mais. Então, também lembrando que todas as lives, elas são gravadas, elas são configuradas e disponibilizadas no YouTube. Então, as lives anteriores já estão lá. Então, aqueles companheiros que não assistiram, então a gente sempre lembra de divulgar isso tudo, né? Ok? Então, parabéns. Governador, passo a palavra a você, então. Eu antes. Sim. Eu é que agradeço a oportunidade, quero agradecer a presença de todos os companheiros, né? Com certeza, aquilo que eu disse no início, vou repetir agora, né? É uma troca de conhecimentos, né? É uma troca de ideias, que eu acho super importante, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece, então, quanto mais a gente conhecer da nossa associação, mais a gente vai se apaixonar por ela, tá? Eu quero aproveitar a oportunidade também para dizer que eu também sou assessora da instrução leonística, do concurso de instrução leonística, tá? E a partir de agora, nós vamos estar disponibilizando nos grupos de WhatsApp dos secretários dos clubes e dos presidentes algum material falando sobre Lions. E vamos solicitar aos presidentes e aos secretários que repassem o conteúdo desse material a todos os associados dos clubes, para que todos fiquem incentivados, se sintam incentivados, né? E entusiasmados para produzirem um textinho e participarem lá do concurso de instrução leonística, tá? Então, a partir de agora, nós vamos fazer isso também. Vamos começar a encher os grupos lá de enviar algum material, alguma coisa. Muito obrigada de coração a todos, tá? E volto a dizer, Lions é uma paixão que não vai acabar nunca. O que qualquer um precisar, eu estou sempre à disposição. Tanto eu quanto o Renato estamos sempre à disposição. Um beijo para todos. Parabéns, Roseli, parabéns. Nossa, foi uma excelente apresentação. Governador, então, eu só queria dar um recado, que agora, dia 11, a gente vai ter uma live sobre diabetes, né? Então, já se programe, logo em seguida a gente vai começar a divulgar isso. Está sendo coordenado pela assessora de diabetes, Miriam, né? Juntamente com o GST do nosso distrito e do distrito múltiplo Paulo. Então, só desse recado aí que já coloque nas suas agendas agora, dia 11/10. Governador? Obrigado, companheiro Irã, companheira Joseli, mais uma vez a nossa gratidão, né? A você, enfim, todos que te antecederam também nas nossas outras lives, são companheiros, né, que vestem a camisa, e a gente veste a camisa daquilo que a gente conhece, aquilo que a gente ama. Então, muito obrigado novamente a você. Esse assunto a gente sabe que não se esgota aqui de forma e maneira alguma. A gente tem sempre um eterno aprendizado e o protocolo é uma das coisas que a gente mais tem dúvidas no dia a dia. A gente comete erros, mas é com a repetição que a gente chega à perfeição. E se não pudermos chegar à perfeição, quanto mais próximo dela pudermos chegar, melhor é. Muito obrigado, José, novamente, por estar presente conosco aqui. A nossa equipe também que está sempre junto, ao Irã, o Ariel, a Maria da Graça, os nossos secretários, enfim, né, o Vinícius, né, enfim, os nossos PDGs estiveram presentes, nós todos os companheiros, nossos primeiro e segundo vice-governadores também que estão sempre juntos aí. Agradeço e também faço um convite aqui, que no dia 18, ou melhor, no dia 17 de outubro, nós temos a nossa segunda RGD, novamente, ou infelizmente, de forma virtual. Não vamos ter ainda a oportunidade de encontrar pessoalmente a cada um de vocês. Nós convidamos sim vocês, a partir das 2 horas do dia 17 de outubro, né, pela plataforma Zoom e provavelmente juntos também vamos disponibilizar pelo YouTube, né, que uma grande parte dos companheiros possam participar junto conosco. Então, novamente, muito obrigado a vocês todos. Uma ótima semana, né? Com Deus no comando sempre e, pessoal, cuidem-se, né? Lions, todos queremos Lions, mas nós temos que ter saúde primeiro. Então, um grande abraço a todos e fiquem bem.